Salve, rapaziada, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Tigre Talk. O primeiro foi há meses atrás, eu não sei nem se tá no canal ainda. Mas é um quadro que eu troco ideias, sabe? Então eu fujo um pouco do clássico, ó, aqui minha gameplay, vou falar do jogo específico que eu tô jogando. Tanto que o jogo de fundo é só pra ter um fundo. Eu até pensei em fazer comigo de novo falando, mas deixa eu ver que horas são. São 3h40 da manhã. Eu não estou zumbizando, madrugando. Eu acabei de acordar, não consigo mais dormir. Resolvi fazer um vídeo, né? Por que não? Ah, organizar as ideias, colocar as ideias pra fora. ah, Enquanto eu ainda tô com tempo para falar dos meus hobbies, né? Enquanto as obrigações do dia ainda não bateram na porta, pelo horário, né não? Então vamos lá. Último vídeo, eu falei que eu não ia falar mais nada sobre Priston Tale e de fato não pretendo fazer mais vídeos relacionados a Priston Tale. Mas o que me faz querer organizar as ideias não é só falar sobre Pristo, por isso que eu deixei claro, eu vou dar um jeito de organizar, tentar pelo menos organizar isso no título desse vídeo, mas sim organizar as ideias da história, de como chegamos até aqui com o jogo Prison Tale, do autismo nos MMORPGs, nesse nicho, né? E do autismo como criador de conteúdo nesse nicho, tá? Porque, querendo ou não, é um nicho, né? E não bastante ser um nicho, ainda é um nicho dentro do nicho, né? O famoso subnicho. Por quê? Porque se eu gravasse World of Warcraft, por exemplo, que é um MMORPG muito grande, ainda é um nicho, né? MMORPG não é mais popular como já foi. Eu podia. Se eu gravasse LoL, por exemplo, não é um nicho. É um jogo muito popular. Até quem não joga videogame conhece. É muito comentado. Tem celebridade envolvida. A mesma coisa valeria para Fortnite, por exemplo. Enfim. Por isso que eu deixo claro que estamos falando de um nicho, tá? Ah, Vamos lá. No outro canal, é, por alguns motivos, não vou citar o nome do outro canal, mas muita gente só de ver minha cara ou escutar alguma história que o outro que eu falo já vai saber quem é. Ou às vezes tem uns que até pela voz já vai saber. Ah, eu gravava Priston Tale EU, não era criador exclusivo de Priston, nunca fui criador exclusivo de um único jogo, nunca tive essa amarra. Vou gravar um único jogo e peitar. Não, nunca fiz isso. Mas no canal antigo eu gravava Priston Tale EU. É, e nunca tinha comentado sobre meu autismo, assim por cima, né? Ah, o pessoal do clã, na época era os Celestiais, né? Na época que o ACR fazia parte, que sim, o ACR, eu hoje considero o ACR um amigo, tá? Eu conversei com a CR depois de toda a confusão que ele teve no YouTube, mas isso não vem ao caso, é só para pessoal saber que sim, eu considero o ACR um amigo, além do um criador de conteúdo, e sim, eu me inspirei nele em alguns momentos, tá bom? Mesmo sabendo que muita gente vai achar isso polêmico e não sei o que, eu não ligo, cara. Sabe, de verdade, eu não ligo. Porque de fato, o cara, eu considero o cara um amigo. Mas enfim. Ahn, o pessoal não sabia que eu tenho autismo. Nunca tinha falado a respeito. O pessoal ficava perguntando por que você não vem em cal? Por que você não tem cal com a galera? Porque de fato um dos lados que é difícil, que tem essa dificuldade de entrar em cal com o pessoal, de interagir, de, sabe, de estar presente num ambiente, num Discord com uma call de 20, 30 pessoas, dá até um nervoso só de pensar, cara. Não é algo que eu me sinta confortável, sabe? Estar com pessoas novas. Se eu for estar com para conhecer pessoas novas, tem que ser assim.
uma por uma para ir conhecendo, no máximo duas por duas, sabe? É uma limitação social que eu tenho muito grande. Enfim. E na época, eu dei KS sem querer num criador de conteúdo. Eu não vou lembrar o nome do criador de conteúdo, tá, cara? Eu peço perdão. Não é porque eu não quero citar nomes. Nesse momento, não. Eu não sei, não lembro o nome da figura. Porque ele não é um criador de conteúdo conhecido no mundo do Priston Tale. Eu acho que nem no YouTube, porque ele é maior na Twitch, tá? Ele é mais conhecido na Twitch, tanto que eu fui na Twitch que ele tava lá e pedi desculpa quando eu percebi que eu tava errado. Enfim, eu dei KS 20 segundos nele sem querer, que foi o seguinte: eu apareci na tela dele, pedi pare e comecei a matar os bichos no momento que eu pedi pare. Eu não, assim, no Prison TU, naquela época, se pedia pare, o pessoal tinha um costume de aceitar. Eu pedi pare, comecei a upar do lado dele. Só que ele não tinha aceito. E até eu perceber isso, eu tava matando os bichos do cara, mas assim, foi papo de 20 segundinhos, tá ligado? E o cara ficou louco. O cara ficou maluco e saiu do spawn. Aí ele mandou um ponto de interrogação, eu mandei outro ponto de interrogação, lembro até hoje. Depois eu fiquei rindo disso. Deu uma horinha, duas horinhas, o GM Mole me deu uma advertência, não tava entendendo nada. Aí eu até falei, pô, GM Mole, tá errado, né? Mas tá bom, aceito minha advertência, foda-se, caguei. Pouco tempo depois, o pessoal no Discord me chamando porque tinha um vídeo dando KS. Tinha um vídeo do não sei o que, o pessoal lá da Guilda Celestiais, né? E não era da guilda, mas tinha um amigo lá dentro, não sei o que. E porra, eu tenho a concepção que quando eu tô errado, eu vou lá e vou me desculpar. Então, eu fui lá na live do cara, pedi desculpa. A primeira coisa que ele me fala é: nossa, o pessoal da guilda deve ter cagado em você, você deve estar muito fodido pra vir aqui pedir desculpa. Nossa senhora, cara, eu olhei pra cara dele literalmente pelo meu monitor, né? Ele tava fazendo live. Pensei, sério que você meteu essa, cara? Tipo, sério. Porque eu vou ficar com o cu preso com alguém, num joguinho, porque eu dei KS. Entenda, quando eu estou errado e eu me senti mal, eu fui pedir desculpa e o cara tem uma reação daquela, eu fiquei, caramba. E depois o cara falou que eu sou mau caráter, falou um monte de coisa, ficou um dia e meio falando que eu era mau caráter, falando que eu tava me aproveitando da situação, falando isso, falando aquilo. E no dia seguinte eu criei um vídeo pra falar mais ou menos da situação. Aí ele falou que eu tava gerando conteúdo em cima. Não quer saber, eu gerei mesmo, pra falar bem a verdade, porque alguma coisa eu tinha que ganhar com isso, velho. Mesmo sendo poucas visualizações, porque, cara, eu me senti mal, entenda. Ah, em geral, não dá pra eu falar os autistas, eu não tô aqui pra representar os autistas, mas eu estou pra falar do meu espectro, né? Por conta do meu espectro, eu sinto muito mais culpa por coisas idiotas. Então eu fiquei muito culpado por ter realmente dado KS no cara. Eu fiquei muito culpado por ter discutido com o GM falando que eu não dei KS no cara. E depois, ainda por cima, mesmo o cara, mesmo sabendo que tinha nada a ver, eu fiquei muito mal com o cara me chamando de mau caráter, falando que eu era um merda. Tudo isso em live ainda, cara. Numa época que eu tava fazendo conteúdo para aquele servidor. Então, sabe? Então, foi uma experiência ruim. E, sei lá, um mês ou 2 meses depois eu parei de fazer conteúdo pro Priston, né? Pouco tempo depois também eu deletei meu canal por motivos que não vem ao caso, tem nada a ver com Priston também, né? Mas, enfim. Aí eu voltei no Priston, nesse canal aqui, certo? Voltei primeiro com Privates. Quando eu voltei, tem um fenômeno muito interessante que são os bots, né, cara? Uma coisa que assim eu até acho interessante. Ah, porra, você pode ver que o jogo tá passando na minha tela, ele tá jogando. Tá no combate automático. Claro que em alguns momentos você precisa fazer a rotação do personagem para dar dano no boss, fazer o PVP, mas não se compara porque é um jogo full pay to win, que é o Orange 3 que tá aqui na minha tela, mas assim, você acha BPT pay to win, meu amigo. Não que BPT não seja pay to win, mas enfim.
E, cara, e foi muito interessante porque eu testei o jogo, o Priston com bot, até que ele fica legal. Se eu não me engano, eu testei o Aorus Tale. Foi o Aorus Tale, o primeiro servidor com bot que eu testei. Eu achei uma proposta bem interessante, ainda mais no começo do ano, cara, que era exatamente o que eu estava buscando, uma forma de automatizar a gameplay do jogo sem usar hacks, né? Eu falei, porra, será que. Inclusive foi uma coisa que eu perguntei a mim mesmo: será que existem servidores de Priston que automatizam a gameplay igual Mu ou igual jogos Idle? E tinha! E olha que legal, eu trouxe o vídeo de Aorus Tale, inclusive, e uma das coisas que eu elogiei foi o bot, óbvio, até porque era o principal atrativo do servidor. E, cara, eu achei muito legal, de verdade. Só que, cara, eu desanimei de servidores privados no geral, porque, como eu falei no outro vídeo, não tem nada a ver com esse negócio se você usa coisas piratas, você é um criminoso. Cara, eu tinha gravado um vídeo, que inclusive eu deletei no momento de raiva, um momento de surto, né? Sim, eu surto às vezes por conta do autismo, tá? Fico irritado, fico estressado, enfim. Ah, enfim, e esse vídeo envolvendo o Priston foi pro Beleléu junto com os outros. Mas eu falei que, cara, quer combater crimes de verdade? Para com essa nerdice, velho, de chamar cara que consome pirataria de criminoso. Pare, mas pare. Sabe? A primeira coisa que você pode fazer é, é começar a falar da criminalidade dos políticos do seu país. A primeira. Aí tu é homem. Aí tu é homem. Tá? Agora ficar falando que o cara que grava vídeo de Priston pirata é criminoso. Ficar falando que o cara que joga num servidor pirata é criminoso. Cara, isso não é fazer o bem. Isso não é fazer o bem. Isso não é. Isso é só fazer nerdice mesmo. E olha que eu sou declaradamente nerd, tá? Mas beleza. Fugi um pouco do assunto, mas vamos continuar. Motivo é porque a engenharia reversa do Priston, ela tem uma falha muito grande, velho. Uma falha bizarra. Duas, na verdade. A primeira é que o servidor SQL é muito frágil, tá? E esses dados da SQL podem ser vendidos. Isso é fato. Isso não adianta você falar não, não pode. Não, pode, tá? E o segundo ponto é que quando você está jogando o Priston, a máquina que está hosteando, ela tem acesso a muita coisa da tua máquina, cara. Acessa muita coisa. E você pode falar, isso não me incomoda, beleza. Eu acho que a maioria das pessoas não deve se incomodar mesmo com isso, tá ligado? Aquela piada que a SR fez, por exemplo, os caras usam até que você vê no Xvideos, eu acredito legitimamente que é verdade, porque os caras realmente conseguem ver as abas que você tem abertas no seu Chrome, no seu Opera, enfim, não consegue acessar e mexer no teu computador, não é isso, mas consegue ver o que você tá fazendo nele, por exemplo, sabe? Isso me incomoda, simplesmente, sabe? Se não te incomoda, tudo bem, sabe? Tudo bem, mas é um direito meu ficar incomodado com isso. Então, fui pro BPT, tentar jogar BPT, né? Já sabendo que ia ser um desafio, porque eu já tinha parado de jogar BPT duas vezes na minha vida. E as duas vezes foram há anos atrás, antes de eu ter 20 anos, pelos mesmos motivos, tá? Pelos mesmos motivos. ah, e o principal deles foi a porra do item billing não pausa quando você tá na cidade, quando o servidor cai pra manutenção. Cara, o item billing não pausa quando o servidor cai para manutenção ou quando ele cai por qualquer outra razão. Se cair um raio lá no servidor host e o servidor ficar por 3 dias offline, você perde seus 3 dias de billing, tá? Legal, né? E também não para. Quando você tá com lojinha aberta, não para por nada, tá? E isso me incomoda de um jeito surreal. Cara, isso me incomoda mais do que as taxas de aging que não mostra. Isso me incomoda mais do que as pedras de aging que não dá pra saber qual que faz o quê. Essa aqui é a pedra suprema, essa aqui é a pedra supreminha, essa aqui. Cara, me incomoda muito mais do que isso, mas muito mais. Me incomoda muito mais do que o pay to win descarado
pra Daí, me incomoda. Cara, me incomoda mais que qualquer merda. Me incomoda mais do que a própria necessidade. Você tem que entupir teu boneco de item shop pra poder jogar o jogo, tá? Por quê? Porque se eu comprei 3 horas de drena e só quiser jogar 1 hora e meia, a outra hora, 1 hora e meia eu perco. Tá, então compra de 1 hora. Beleza, e a outra meia hora que eu quero jogar, eu não vou poder jogar? Aí eu jogo 1 hora e a outra meia hora que eu tenho pra jogar que se foda, né? Porque se eu gastar outra hora, outra presa de 1 hora, aí vai ficar meia hora faltando. O problema continua. Tipo, olha o tamanho da merda que fazem porque os caras não querem adicionar a porra de um if pro item pausar se o boneco estiver numa área safe ou deslogado, tá? É, cara, é uma loucura, velho, é uma... Meu Deus do céu, isso daí pra mim não tem cabimento, tá? Aí eu, mesmo sabendo disso, eu fui tentar, né? E cara, não deu. Não deu. Mesmo problema de sempre, velho. Mesmo problema de sempre. Comprava porra do item shop pra 3 horas. Aí jogava 1 hora e meia. Eu ficava puta, velho. 1 hora e meia de item shop vai pra cá do caralho. Aí eu comprei de 1 hora. Sei lá. Num dia. Não, os piores são de um dia. Que, cara, ninguém joga 24 horas seguidas. Isso não existe. Ainda mais quando você é um adulto funcional. Você é um adulto funcional, você jogar algumas horinhas seguidas, pô, mas enfim. O pior são os itens de um dia, velho, que não pausa. Você sabe que você vai perder mais de 80% do item billing, velho. Que coisa de maluco, cara. Mano, é bizarro, velho. Bom, e como que o espectro autista influencia nisso? No meu caso, que eu fico super agoniado de saber que tem a porcaria de um item pago rodando na minha conta quando eu tô offline, velho. Ou quando eu tô na cidade refilando, o item tá rodando também, isso também me incomoda de um jeito que cara, eu não sei falar o nível que aquilo lá incomoda, velho. É quase como se tivesse alguém me cutucando, assim, ó. Imagina que tem alguém do lado, do seu lado agora, cutucando assim, ó. Ô, seu item billing tá rodando, hein? Ou, seu item billing tá rodando. Isso quando te cutuca, tá? Ou, seu item billing, mano. Ou, teu item billing. Cara, pra mim é insuportável, tá ligado? Acabou que eu quitei em dias, né? Que nem eu falei lá, eu coloquei saldo pra jogar uns 2, 3 meses, joguei nem 15 dias. Isso que eu tentei, cara, porque eu gosto de Priston. E, e eu gosto mesmo. Só que depois dessa parada toda aí, velho, de ver que tem gente na comunidade que trata o jogo que nem um culto. Eu falava isso brincando, mas agora eu não sei se eu tô brincando tanto assim não, velho. Sabe, trata o jogo como um culto. Querendo derrubar outros criadores de conteúdo só porque faz vídeo de piratinha. Ai, que lindo. Cara, isso chega a dar medo. E ver que a empresa do jogo deixa isso acontecer, porque isso fica feio pro jogo, sabe? Fica feio pra caralho. E ninguém faz nada, e foda-se, tá ligado? Lembrando, sobre derrubar o servidor Dynastale, eu entendo o lado da empresa. Isso não tem como discutir. Como cliente, eu fico triste. Mas na parte objetiva não tem o que discutir. Agora, a parte de ficar derrubando o canal, dar strike em canal, de deixar um representante da comunidade, o representante da comunidade seria o player que faz vídeo pro jogo de forma oficial, né, que tá em parceria, falar em live que derrubaria os outros canais, que não sei o que, chamar as outras pessoas de noiado, de... Cara, isso me incomoda. E eu não sei, sinceramente, até que ponto isso tem a ver com o espectro. Claro que aumenta de eu ficar chateado, de eu ficar bolado, de eu ficar grilado, mas é porque é zoado mesmo, tá ligado? É feio, é patético, beira infantiloide, tá ligado? Beira quinta série. E bom, foi legal organizar as ideias, foi legal colocar as ideias na mesa, criar uma linha cronológica. E esse foi o segundo episódio do Tigre Talk, mano. Beleza? Bom, bom dia, né? Boa tarde, sei lá, pra mim.
Pra mim são 5 para as 4 da manhã, então bom dia. E fiquem com Deus que é a base de tudo, gente. Tchau, tchau.